O que é logaritmo? Para que serve logaritmo? Onde eu utilizo logaritmo? Como eu calculo o logaritmo de um número? Eu me chamo Sérgio Mendes, sou professor, estou aqui para responder essas perguntas e outras perguntas mais. E como é que nós vamos proceder? Nós vamos trabalhar com a definição de logaritmo, nós vamos trabalhar com uma situação, problema que em algum momento da aula eu vou colocar aqui, beleza? Vou colocar vários trechos de um slide, que é um slide que eu utilizo no Instituto Federal de São Paulo, onde eu sou professor, beleza? Para você ter acesso a algumas informações importantes. Tudo isso vai ficar nesse vídeo. Vamos começar isso então começar a aula agora, falando sobre definição de log. Para você ter uma ideia do que seja log, eu vou colocar uma situação problema e a partir dessa situação problema a gente vai fazer a correria toda de todos esses trechos que eu falei para você numa única aula, beleza? Então veja bem, log de B na base A é a maneira como eu leio isso que aqui está, beleza? Log de B na base A. Esse B nós chamamos de logaritmando. Esse A também tem um nome, é a nossa base, ok? E esse X é o que dá o nome ao conteúdo, ou seja, o tal do logaritmo é esse cara, é o X, é o cara que a gente vai correr atrás, legal? Então, log de B na base A, B, logaritmando. Lembra lá que quando eu trabalho com raízes, dentro da raiz eu tenho radicando, não é? Aqui dentro do log, ou nessa parte do log, eu tenho o logaritmando, beleza? A é minha base, e existem restrições para a minha base, existem restrições para o meu logaritmando, nós vamos falar sobre isso, beleza? Isso aqui é igual a x, x é o que dá nome à matéria, ou seja, logaritmo, bacana. Se somente se, é o significado desse símbolo, beleza? Se somente se, a elevado a x é igual a b. Um detalhe que você vai usar, e a partir do momento que você usar, você não vai se esquecer. Eu vou fazer a rotação aqui no sentido horário, beleza? A elevado a x, é o que aparece aqui, é igual a quem? A B, é o que apareceu de cá, beleza? Sempre vamos fazer essa transição no sentido, horário não, anti-horário, beleza? Não se engane, é anti-horário. Então, A, que é a minha base, elevada ao meu logaritmo, é A elevado a x. Isso tem que ser igual ao meu logaritmando, ou seja, isso tem que ser igual a B. Essa é a definição, def, contração aí de definição, essa é a definição de logaritmo. Já vou te mostrar onde nós vamos utilizar isso. Para trabalhar com essa definição, existem algumas restrições, que são as nossas condições de existência, ok? Nossa primeira condição de existência é o seguinte, esse logaritmando é um cara sempre maior do que zero, beleza? Nós temos que ter isso em mente. Quando nós chegamos no fim dessa aula, lembrando que aqui na descrição você pode acessar já direto esse conteúdo, caso você conheça boa parte aí do que seja logaritmo, ou já conheça o logaritmo, quer ver só uma parte em específico, né? Lá no final nós vamos ver função logarítmica e nós vamos desvendar o porquê que B tem que ser maior do que zero, legal? Ao mesmo tempo que o meu logaritmando tem que ser maior que zero, legal? Outra restrição diz respeito à minha base. A minha base tem que ser maior que zero, presta atenção nisso aqui, ó. Se zero é menor do que A, portanto, é maior do que zero, é o que está escrito aqui, beleza? A é maior do que zero, porque zero é menor do que A, pensa nisso, beleza? E ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, esse A não pode ser 1, legal? Aqui na descrição também do vídeo tem um link que te leva lá para o curso do professor Possani, que tem servido como base para a estruturação desse material, legal? Na aula 9 do professor Possani, que diz lá logaritmo parte 1, ele pega algumas situações onde o B não é maior que zero, ele pega valores menores do que zero para B, ele pega valores menores do que zero para A, lembra que A tem que ser maior que zero, né? Ele pega valores menores do que zero para A, e ele pega o A exatamente igual a 1, e ele te mostra por que essa condição de existência é importante e não pode faltar quando você estuda esse assunto que é logaritmo, beleza? Compensa, dá um chego lá para você perceber esses detalhes, tá? Eu vou resgatar essa informação lá na frente, quando a gente for trabalhar com função logarítmica, você vai perceber por que essas restrições existem de fato, beleza? Bacana! Visto a definição de log, então vamos usar isso aqui, inclusive no próximo parte aí da nossa aula,
no que se refere a consequências da definição de log e no que se refere a propriedades, tá? Nós vamos usar essa definição de log. Nós vamos usar essa definição de log para inclusive resolver algumas equações logarítmicas, né? Você não pode perder isso de vista, beleza? Antes disso, eu vou deixar uma situação problema para você, que é a seguinte. Eu quero resolver essa equação que aqui está. 2 elevado a x é igual a 5. Isso aqui é a nossa justificativa para trabalhar com logaritmo. Isso aqui responde por que eu uso, ou por que eu deveria, ou por que eu preciso saber o que é log, para resolver situações como essa, tá? Vou te dar uma degustação no seguinte sentido. Se você tivesse 2 elevado a x igual a 4, isso aqui é uma equação exponencial. Nós vamos ver esse conteúdo em seguida, beleza? Se eu tivesse 2 elevado a x igual a 4, você provavelmente, dos seus conhecimentos lá de ensino médio, você conseguiria resolver essa equação. Você faria o seguinte: 2 elevado a x se mantém, legal. No lugar do 4, eu vou colocar 2 ao quadrado, né? Porque na hora que você fatora o 4, 4 é 2 ao quadrado, ou simplesmente 2 vezes 2, né? Você aprendeu lá no seu ensino médio que eu posso cortar as bases, isso aqui chama redução em bases comuns, né? Eu peguei o 4 e reduzi o 4 para uma base comum ao que eu tinha do lado de cá, que era 2, coincidentemente 2, né? Então você aprendeu, entre aspas, aí, a cortar a base, e se você tem um sinal de igualdade que aqui está, esse sinal se mantém para os nossos expoentes que sobraram e não foram eliminados, né? Eu eliminei só a base 2 para os 2, sobrou x igual a 2, x igual a 2, e é verdade. Você conseguiria fazer o seguinte raciocínio: pô, cara, 2 elevado a quanto vai me dar 4? 2 elevado a x, e eu acabei de encontrar o x, x vale 2. 2 elevado a 2 realmente vale 4. Por uma situação dessa, que é uma situação de equação exponencial, você se daria bem, com certeza, não tem dúvida disso. Você provavelmente olhou para isso assim: poxa, eu lembrei, em algum momento lá do meu ensino médio, eu vi essa parada e eu conseguia resolver até coisas mais complicadas do que isso. Entretanto, para situações como essa, que é a nossa situação problema, eu vou deixar inclusive aqui no nosso rascunho, em boa parte da aula, pelo menos em 2/3 da aula, isso aqui vai aparecer e não vai nos abandonar, vai ficar na nossa cabeça a seguinte pergunta: como que eu resolvo isso? A única resposta que eu tenho para você nesse exato momento é a seguinte: usando o logaritmo, legal? E nós vamos fazer essa construção até que nós tenhamos condições de responder que valor de x serve de tal maneira que 2 elevado a esse valor nos dá 5. Bacana? Nós vamos responder essa pergunta, beleza? Já volto para a segunda parte da nossa aula, trazendo aí, no caso, as consequências da definição de log, beleza? De volta aí, pessoal, ao que nós chamamos de consequências da definição, beleza? Nossa situação, problema aqui está, nossa definição de log, que é uma respectiva condição de existência, continua no mesmo lugar, e eu preenchi esse espaço aqui para a gente poder se dar conta do que significa ou do que são essas consequências da definição de log, beleza? Primeira consequência, que eu chamei de C1, é a seguinte: log de 1 na base A sempre é 0, ok? Eu quero que você olhe para isso aqui e faça o seguinte: pegue A eleve a 0, pô, qualquer cara diferente de 0 elevado a 0 vai ser exatamente igual a quanto? 1, beleza? O que você percebeu? Pô, o Sérgio usou exatamente a definição que ele tinha falado, ó, no sentido anti-horário. A minha base elevada ao meu logaritmo, ó, base é o A, logaritmo é o x e b é o logaritmando, né? Tá lá em cima, você não está vendo, beleza? Ele sempre me disse, olha, o Sérgio me disse o seguinte: que eu vou pegar minha base, elevar o logaritmo, isso tem que dar o logaritmando. Vou pegar minha base, elevar o logaritmo, ou seja, a elevado a 0, meu resultado com certeza dará 1, beleza? Vamos usar o mesmo raciocínio para consequência C2, C de consequência. Consequência 2 diz o seguinte: log de A na base A sempre é 1. Por quê? A elevado a 1 é exatamente igual a A. Peguei A, elevei a 1, cheguei no próprio A. Legal? Essa propriedade aqui é um pouco mais complicada, você tem que fazer algumas substituições, mas de forma geral é o seguinte, ó, se eu tiver uma potência, isso aqui é uma potência, legal? Qual que é a base da minha potência? A. Qual que é o meu expoente? No meu expoente tem um log de B na base A.
Todas as vezes que no meu expoente tiver um log e a base desse expoente foi exatamente igual à base da potência, você percebeu que aparece A aqui, ó, e aparece A aqui também? Todas as vezes que isso acontecer, o meu resultado será o logaritmando que está presente no meu expoente, na parte de cima, beleza? Então, meu resultado sempre vai dar B. Bacana? Propriedade 4 diz o seguinte: log de B na base A é igual a log de C na base A. Perceba que eu tenho base A aqui, né? Tá no limite aí, ó, olha lá. Tenho base A aqui, tenho base A de lá. Todas as vezes que as bases forem iguais, ok, e eu tiver uma equação logarítmica, o que eu tiver no logaritmando do lado de cá tem que ser igual ao que eu tiver no logaritmando do lado de lá. Portanto, o B tem que ser igual ao C. Ela parece ser a mais sem pretensão, mas na verdade a que tem maior pretensão, porque nós vamos usar corriqueiramente essa propriedade lá quando nós trabalharmos com equação logarítmica. Então registra tudo isso no seu caderno, bacana. A gente já volta nesse vídeo mesmo, agora falando sobre propriedades de logaritmos, propriedades importantes que começam a me ajudar a caminhar rumo à resposta disso aqui. Como é que eu vou resolver 2 elevado a x igual a 5? Essa dúvida ainda continua, beleza? E a gente já volta. De volta aí, pessoal. Nessa parte da aula nós vamos resolver 3 exercícios envolvendo a definição de log. Legal? Aqui à esquerda a nossa situação problema, beleza? Nós temos que responder isso lá na frente. Antes disso, 3 exercícios aí tranquilos envolvendo a definição de log, beleza? Então vamos lá. Você quer saber quanto que é log de 4 na base 8. Você não sabe quanto que isso aqui dá ou que resultado você encontrará, beleza? Chama de x. Você quer saber log de 1 sobre 8 na base 2. Você não sabe quanto que isso aqui dará. Chama de y. Você não sabe quanto que é log de 32 na base 0,25. Então chama isso aqui de z. Legal? Nosso objetivo a partir de agora é descobrir quem é x, quem é y e quem é z. Ou seja, resolver 3 exercícios envolvendo definição de log. Bacana? Olha, eu te expliquei agora há pouco o seguinte. Você tem que pegar e usar aquela ideia que nós exploramos lá na definição de log. A base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. A base, que é 2, elevada ao logaritmo, que é y, tem que ser igual ao logaritmando, que é 1 sobre 8. A base, que é 0,25, elevado ao logaritmo, que é z, tem que ser igual a 32. Legal? Vamos traduzir isso, então, da seguinte maneira. Ó. Essa situação, você consegue ver, eu vou ter 8 elevado a x igual a 4. Bacana? Você não consegue ver, ficou muito para cima. É isso? Bacana. Então vamos lá, de novo. Quero resolver isso aqui. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó, seguir essa ideia do anti-horário. 8 elevado a x é igual a 4. Beleza? Quem é 8 elevado a x? Aliás, quem é 8 é 2 ao cubo. Isso está elevado a x. Quem é 4 é 2 ao quadrado. Pode fazer isso aí tranquilamente, você vai encontrar esses mesmos resultados que eu encontrei. No lugar do 8, 2 ao cubo. No lugar do 4, 2 ao quadrado. Tá bom? Aqui você vai usar uma propriedade de potenciação. Eu vou pegar o 3 e multiplicar por x. Vou pegar esse 3 aqui e multiplicar por x. Legal? Vou chegar, portanto, em 3x. Isso é igual a 2 elevado ao quadrado. Bacana? Nós vamos aprender isso numa aula posterior. Isso aí é uma equação exponencial. Como é que você resolve equações exponenciais? Você faz o que nós chamamos de redução à base comum. Nós já reduzimos esses caras a uma base comum, certo? Aqui a base é 2, aqui a base é 2. Se você preferir simplificar dessa forma, não tem problema. Beleza? Então nós chegamos à conclusão que 3x é igual a 2. E daqui resulta que x passo 3 dividindo, 2/3. Legal? Como se trata de uma equação, ficou fora aí, ó. Coloca conjunto de solução, tá? Da seguinte maneira, você vai lá e coloca conjunto de solução é igual ao cara que eu encontrei, 2/3. Né? Se alguém chegar em você e perguntar, cara, 8 elevado a quanto vai dar 4? Você já responde de bate pronto, 2/3. Beleza? É isso. Pode fazer essa conta que você vai chegar nesse valor. Bacana? Fechou. Agora para a situação como essa, usando o mesmo raciocínio, eu tenho o seguinte, ó.
2 elevado a y é igual, ó, 2 elevado a y é igual a 1 sobre 8, beleza? 2 elevado a y é 1 sobre 8, só que 8 é 2 ao cubo, bacana. Esse 2 ao cubo você vai usar uma propriedade lá de potenciação, pode entrar na minha playlist de matemática básica, procura lá por potenciação, uma das últimas propriedades, acho que são 6 ou 7 aulas, tá? É a propriedade P6. Isso aqui é exatamente igual a 2 elevado a menos 3, beleza? Fiz esse passo intermediário aqui para te mostrar o seguinte, ó, vou cortar essa base 2 com essa base 2, daqui eu vou concluir que o y, que é o cara que eu estava procurando, é exatamente igual a quem sobrou e do lado de lá está como expoente. Então, na prática, meu resultado final aqui, meu y vale menos 3, ok? Eu não vou colocar aqui, mas já vou te dar esse toque. Não se esqueça de colocar o conjunto de solução, tá bom? Conjunto de solução, solução é igual a menos 3. É o único resultado que serve. É o único resultado que eu posso colocar no lugar do y. Por quê? Porque 2 elevado a menos 3 dará 1 oitavo, ou 2 elevado a menos 3 dará 1 sobre 8, beleza? Sobrou, portanto, o último exercício, né? Usa o mesmo raciocínio. 0,25, que é a minha base, elevado ao meu logaritmo, que é z, tem que ser exatamente igual ao meu logaritmando. Pô, mas peraí, 32, na hora que eu decomponho em bases primas, ou fatorar, o pessoal gosta de falar fatorar, né? Tá 2 à quinta. Legal? Qual que é o próximo desafio? Sabendo que eu tenho 0,25 elevado a z igual a 2 elevado a 5. O próximo desafio é fazer o seguinte, ou você pega 2 e transforma esse 2 numa base que seja 0,25, ou você pega 0,25 e transforma numa base que seja 2. Lembra lá a ideia da redução dos termos semelhantes? Os termos, ó, as bases, redução de bases semelhantes, né? É método da redução das bases semelhantes. Então, ó, esse 2 está de cá e está de lá. Aí você pega e simplifica as bases. Sobra a igualdade para os expoentes. Que o raciocínio é o mesmo. Só que tem que rolar uma pequena transformação. Nessa pequena transformação, no lugar de 0,25, eu vou colocar 1 sobre 4. E é verdade. Na hora que você pega 1 e divide por 4, você chega em 0,25. Ou 25%, tá? Em notação decimal. 1 sobre 4 elevado a z é igual a 2 elevado a 5. Só que quem é 1 sobre 4? É 1 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Ó. 1 sobre 2 ao quadrado realmente vai dar 1 sobre 4. Presta atenção do porquê. Tá? 1 elevado ao quadrado dá 1, 2 elevado ao quadrado dá 4. Lembrando que tudo isso aqui está elevado a z. Isso é igual a 2 elevado a 5. Na continuidade, nós vamos ter o seguinte. O que é 1 sobre 2? Outra propriedade, aquela mesma que eu acabei de citar, a propriedade 6 de potenciação, que é 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 elevado a 2, isso tudo está elevado a z, tem que dar 2 sobre 5. Consegue ver? Tranquilo. Ó, vou multiplicar. Pode fazer isso com calma. Para o vídeo, bota no papel e resolve com tranquilidade. Ó. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Vezes z, menos 2z. Então eu vou ficar com o seguinte. 2 elevado a menos 2z é igual a 2 elevado a 5. Opa! Cheguei naquela situação que eu queria, que era a redução das bases semelhantes, né? Ó, cortei o 2, cortei o 2. Sobrou menos 2z, tá aqui. Menos 2z igual a 5. Passo menos 2 dividindo, eu vou chegar em menos 5 sobre 2 para z. Legal? Conclusão que você tira. Faz com calma essa conta, hein? Você vê que ela é cheia de percalços, né? Que z igual a menos 5 sobre 2 é exatamente o cara que vai ser o resultado de log de 32 na base 0,25. Ou simplesmente 0,25 elevado a z. Olha lá o nosso z que nós encontramos, ó, lá no cantinho. Aqui está. Menos 5 sobre 2, beleza? Se eu pegar 0,25 e levar a menos 5 sobre 2, fizer todas essas manipulações algébricas, você pode ter certeza que nós vamos chegar em 32. Beleza?
De volta aí, pessoal, para mais uma parte da nossa aula. Agora nós vamos falar de sistemas de logaritmos, tá? Olha aqui quem está como nos acompanhando, aquela situação, problema que nós temos que responder. Esse x aqui vale quanto? Para que 2 elevado a esse cara que eu ainda não sei quem é, dê 5. Essa equação nós ainda não resolvemos, nós não temos instrumentos para isso. Nós vamos chegar lá, ok? Segura a onda, bacana? Antes disso, duas questões importantes, eu vou até chegar para cá, que eu vou colocar aqui, eu quero ler e quero compartilhar com você esse trecho do meu slide que está disponível lá no meu site. Você pode entrar sergiomendes.mat, de matemática.br, beleza? sergiomendes.mat.br. Entra lá, tem a logomarca do Instituto Federal de São Paulo. Clica nessa logomarca, cai na pasta logaritmo, beleza? O logaritmo ou logaritmos, não me recordo se está no singular ou no plural. Clica lá que você vai ter acesso a esse slide todo remodelado, beleza? Sistema de logaritmos decimais, nós temos dois. Primeiro, você está vendo aí, sistema de base 10, né? Ou base decimal, sistema decimal, ok? Também chamado de sistema de logaritmos vulgares ou de Briggs, em homenagem a Henry Briggs, matemático inglês, que nasceu em 1561 e faleceu em 1630. Ele foi o primeiro, né? Quem primeiro destacou a vantagem dos logaritmos de base 10, tendo publicado a primeira tábua ou tabela dos logaritmos que iriam, no caso aí, de 1 até 1000, no ano de 1617, 13 anos antes do seu falecimento. Então perceba o seguinte, a notação, isso é muito importante, está marcado de vermelho, não é à toa, tá? Log de x na base 10, ou, isso está marcado de vermelho, que nós vamos utilizar com muita frequência, log de x e não aparece a base, né? Dá para fazer uma analogia desse assunto em específico com a raiz quadrada. Você reparou que a raiz quadrada não aparece o 2 no índice da raiz? Aqui é o mesmo raciocínio. Quando eu estou trabalhando com logaritmo decimal, ou na base 10, o 10 não aparece, tá? Então você tem em mente o seguinte, apareceu log de alguma coisa, não tem base? Na verdade tem base sim, essa base é a base 10. Já se acostuma com esse tipo de padrão, beleza? Se acostuma com isso. Por que nós vamos usar log na base 10 e esse próximo log que está aparecendo aí, que é o sistema de logaritmos neperianos, que é na base E? Nós vamos usar esses dois por dois motivos. Primeiro, esse da base 10 teve todo um desenvolvimento histórico para se chegar a ele. Você percebeu, o cara lá estava no século XVI, depois faleceu no século XVII, foi ele que desenvolveu o assunto, por uma necessidade, que no caso era uma necessidade da época, que era transformar multiplicações muito grandes em somas, para a gente poder enxugar o ferramental algébrico que se tinha na época, né? Você não tinha muita ferramenta para saber o resultado de contas complexas que envolviam multiplicação, e aí os caras desenvolveram logaritmos, ou logaritmo, para poder dar uma resposta que envolvesse somas. É daí que vem toda essa construção histórica acerca de logaritmo, tá? No caso específico, nós usamos essas duas bases, a base decimal por conta do desenvolvimento histórico, e a base E, porque a base E, esse E que é olha lá, número irracional que equivale a aproximadamente 2,7183, né? Então o E é um número irracional. Lembra lá que números irracionais são dízimas não periódicas, ou seja, na parte decimal tem caras que não se repetem. Eu não tenho período, beleza? Eu não tenho o mesmo número se repetindo. Bacana? Inclusive nesse curso, em aulas anteriores, esse curso de pré-cálculo, nós desenvolvemos várias situações que envolviam dízima periódica simples, compostas e dízimas não periódicas, tá? Então, o nome neperiano vem de John Napier, matemático escocês, olha lá, século XVI, ele falece no ano em que o Briggs desenvolveu a tal da tábua de logaritmos. Vocês são mais jovens, eu sou um pouco menos jovem, digamos assim, e na minha época, quando eu fiz o colegial, nós tínhamos a tal da tábua de logaritmos. Nós tínhamos que calcular característica e mantissa. Tem ideia da trabalheira que dava? Muito complicado. Hoje as calculadoras, elas têm uma capacidade computacional muito boa,
né? E você vai olhar, por exemplo, uma calculadora muito conhecida que é a HP12C, né? Claro, se é da área de exatas, muito dificilmente você vai ter acesso a essa calculadora, mas o pessoal, principalmente da área de administração, contábeis e afins, né, áreas financeiras de forma geral, eles percebem que na calculadora deles, né, tem a base E tem a base 10. Aliás, no seu caso da área de exatas, predominantemente ao público que visita o meu canal, você vai ter na sua calculadora científica também essas duas bases. Por isso que a gente trabalha predominantemente com elas, certo? Quando eu tenho duas bases, ou uma delas diferente dessas duas que nós estamos vendo agora, aí nós temos que usar um artifício, que é o artifício mudança de base. Nós vamos ver essas propriedades em seguida, tá bom? Depois de acabar o registro em relação ao sistema de log decimal e neperiano. Então, o sistema de base E, o nome neperiano vem de John Napier, autor do primeiro trabalho publicado sobre a teoria de logaritmos, beleza? Também chamado de sistema de logaritmos naturais. Presta atenção no porquê, porque você vai ver esse assunto lá na frente, né? Você, principalmente, vai fazer curso de exatas, em algum momento, pode ser que você vá se deparar com essa função, que é a função exponencial de base E. E esse E é muito importante, legal? Pois no estudo de fenômenos da natureza, geralmente aparece uma lei exponencial de base E, uma função exponencial que tenha como base a base E. Lembrando que função exponencial vem depois, como complemento aí dessa aula, como complemento não, em seguida a essa aula, beleza? Então, legal, vários fenômenos naturais envolvem esse número irracional, beleza? Somente questões que envolvem a física e a química. Bacana? Então olha lá como é que você vai registrar, presta atenção nessa parte que está em vermelho, como é que você vai registrar um log na base E, que é a base neperiana, que é a base natural, beleza? Ao invés de você escrever log de x na base E, você pode até escrever isso, né? Em muitas publicações, principalmente científicas, você vai ver ln de x. ln de x é exatamente log de x na base E. Então, ao invés de escrever log de x na base E, você coloca simplesmente ln de x. Se você botar log de x, lembra, a gente volta naquela discussão do logaritmo na base 10. Mas todas as vezes que você coloca log de x, todas as vezes que você coloca ln de x, significa que a nossa base é a base E, base irracional importantíssima e que envolve vários fenômenos naturais. Bacana? A gente já volta em seguida, agora falando sobre as propriedades de logaritmo. De volta aí, pessoal. Primeira propriedade de logaritmo é o logaritmo do produto. Vamos lá. Aliás, esse aqui é o logaritmo talvez mais importante, porque historicamente é ele que deu origem a esse estudo profundo a respeito desse tema, que é o tema logaritmo. Tá bom? Então, perceba, falei agora há pouco, né? Havia necessidade das pessoas em transformar o que é produto em soma. Perceba que eu tenho um produto de B por C, eu transformei isso na soma de dois logs, legal? E com aquele artifício que nós temos em relação à tábua de logaritmos, que é uma parada, se eu encontrar inclusive essa tábua de logaritmos, eu vou deixar aqui para você ver o tamanho da bronca, né? Trabalheira que a gente tinha no passado para poder descobrir característica imantícia desses números. Isso é uma outra discussão, né? Eu não vou explorar essa discussão, mas eu quero, pelo menos, eu vou procurar essa tábua de logaritmos e vou tentar colocar aqui para você. Pelo menos você tem acesso ao tamanho da bronca, beleza? Então veja, transformar um produto, né, uma multiplicação na verdade, numa soma, beleza? Está aqui um exemplo tranquilo para nós usarmos o logaritmo da potência. Log de B vezes C na base A é log de B na base A, mantém-se a base, mais log de C, que é o outro fator, também na base A, beleza? Exemplo simplesinho, para a gente dar uma desenferrujada, né? Log, quem está fazendo papel de B, é importante a gente ter isso muito claro, né? O 3 está fazendo papel de B, o 4 está fazendo papel de C e o 5 está fazendo papel de A. Como é que eu desenvolvo isso? Log de B na base A, ou seja, log de 3 na base 5, mais, bacana, log de 4 na base 5, ou seja, log de C na base A, log de C na base A. Bacana? E aí vem aquela questão, né, cara?
peraí, você me falou agora há pouco que quando eu for trabalhar com log, por uma questão até de facilidade, por conta das calculadoras científicas e financeiras, é bom que eu tenha base 10 ou base E, né? Nesse caso aqui nós poderíamos transformar para base 10 ou para base E. Tanto faz, mesmo porque a sua calculadora resolveria esse problema com tranquilidade. Bacana? Só que nós não temos ainda ferramenta para resolver isso aqui. Eu vou voltar nessa parada, ok? Daqui a pouquinho. De volta aí, pessoal. Segunda propriedade de log, né? Também na nossa aula, tudo sobre log, hein? Beleza? Maratona. Mas vai ficar uma aula show, aula completa, recheada com todas as informações essenciais aí para você decolar nesse assunto. Beleza? Então, log do quociente, né, é a segunda propriedade relacionada a logaritmo. E ela diz o seguinte: todas as vezes que eu tiver uma divisão aqui no meu logaritmando, numa base A qualquer, né, eu vou pegar o numerador da minha fração, colocar na base A. O numerador é B, coloquei na base A. Menos, né, detalhe, quando a gente viu o log do produto, adição sempre acompanha multiplicação. Aqui, divisão sempre acompanha subtração. Isso é na matemática inteira. Matemática básica de ensino superior e por aí vai. A matemática inteira, você sempre tem multiplicação com soma, divisão com subtração. Beleza? São operações irmãs e andam juntas sempre. Beleza? Show! Então apareceu menos aqui, todas as vezes que tiver uma divisão, né? Como é que eu aplico o logaritmo do quociente? Beleza? Numa situação como essa. Seguinte maneira. Venho cá, coloco, ó. Quem está fazendo papel de B, é bom a gente dar nome aos bois. Aqui está o meu B, aqui está meu C e aqui está meu A, né? Isso vai ser como? Log de B na base A. Então é log, quem está fazendo papel de B? 2. Em qual base? 5. Menos log de C, quem está fazendo papel de C? É o 3. Log de 3 na base 5. Ok? Como que eu dou continuidade a isso aí? Eu preciso de uma ferramenta. Eu tenho essa ferramenta? Eu tenho. Essa ferramenta se chama mudança de base. Beleza? De volta aí, pessoal. Terceira propriedade relacionada a logaritmo. É o log da potência. Beleza? Presta atenção para você se ligar nessa propriedade também bastante importante e que nós utilizamos com frequência. Não sei se você se recorda, lá em matemática financeira, né, recentemente eu gravei um curso aí de matemática financeira não, matemática básica, que envolvia matemática financeira no meio. E aí tem uns exercícios lá que eu gravei para a galera da Univesp. Nesses exercícios, o que ocorria, né? Nós tínhamos aí normalmente quando a gente queria calcular prazo, é isso, né? Lembra da forma do montante, né? Eu vou pegar essa forma do montante aqui só para a gente se lembrar. O montante é igual a capital 1 mais i elevado a n ou t, tanto faz, né? Quando o exercício pedia para você calcular esse t, a gente tinha que mandar log dos dois lados. Mandava log dos dois lados e dava o tapa no t. Beleza? Tapa nesse t que você está vendo aí como expoente. E naquela circunstância, nós utilizávamos justamente essa propriedade que é o logaritmo da potência. Beleza? Nós vamos destrinchar esse cara agora. Ó, log da potência me diz o seguinte: log de b elevado a alfa, são alfa, letra grega, ok? Então perceba que no meu logaritmando eu tenho b elevado a um cara que é o alfa, ou seja, eu tenho uma potência no meu logaritmando, beleza? Tudo isso na base A, beleza. Quero usar log da potência, o que eu tenho que fazer? Simplesmente dar o tapa no alfa. Eu dou o tapa nesse cara, esse cara cai, e cai como? Cai multiplicando o que sobrou. É isso, beleza? Então log da potência é esse log aí que você dá o tapa nesse alfa, que eu coloquei inclusive de alaranjado para ficar bastante claro, beleza? Deu tapa no alfa, o alfa caiu multiplicando o que sobrou. O que sobrou é tudo menos o alfa, ou seja, log de b na base A. Bacana? Vamos ver como é que a gente utiliza isso nesse exercício que aqui está, simplesinho. Só para a gente
é o que nós chamamos de exercício de fixação, só para a gente ver como é que faz, né? Com números, né? Para não ficar essa letraiada lascada que aí está. Então, nesse exercício, o que nós temos? Quem está fazendo papel de A é o 3, quem está fazendo papel de B é o 2, quem está fazendo papel de alfa é o 5. Ou seja, o cara que eu tenho que dar o tapa é o 5. Dou o tapa no 5, ele cai multiplicando, o que sobrou? O que sobrou aqui sem o 5? Log de 2 na base 3. Legal? Beleza, tem instrumentos para continuar? Não. Não tem instrumentos para continuar. Eu preciso chegar numa base 10 ou numa base E para mim poder continuar e resolver essas contas com a calculadora. Mas até então, isso não foi apresentado no nosso curso, tá? Eu preciso da ferramenta mudança de base. Eu vou voltar em algum momento dessa aula, terminando de resolver esse exercício para você, ok? De volta aí, pessoal. Talvez uma das partes mais importantes do que eu chamaria aí de primeira parte de log, né? Uma primeira parte geralzona, antes que a gente entre especificamente em função logarítmica, né? O fechamento se dá aqui, tá bom? Nessa ferramenta. Lembra que eu fiquei perguntando nas propriedades anteriores? Nós temos ferramentas para resolver isso aqui? Não temos. Nós vamos chegar lá? Vamos. E a ferramenta é essa aqui, mudança de base. Com mudança de base, a gente pega aqueles exercícios que ficaram em stand-by e segue adiante. E com mudança de base nós vamos atacar isso aqui, que é aquele problema que já está na nossa cabeça desde o início da aula, que é a nossa situação problema. Lembra? Como que eu vou resolver 2 elevado a x igual a 5? Isso aqui é um divisor de águas no seguinte sentido. Você percebe que você não consegue pegar esse 5 e botar na base 2. Por quê? Porque 5 é primo, já está fatorado, entre aspas, certo? Como esse cara é primo, você não consegue colocar esse cara na base 2, beleza? Na verdade, nós vamos colocar esse cara na base 2, mas elevado a um cara que é aproximadamente 5, não é exatamente 5. Então isso exige uma série de manipulações, né? E para avançar nisso, nós precisamos dessa ferramenta que é mudança de base. Então vamos fazer essa trajetória agora, para você perceber como é que nós resolvemos aquelas situações anteriores que envolviam as 3 propriedades que até então nós estudamos. Quais foram? Log do produto, log do quociente e log da potência. Log da potência é aquele que você dá o tapa. Legal? Beleza, fechou. Bacana. E como é que a gente trabalha essa ideia de mudança de base? Ó, você tem simplesmente log de B na base A. Legal? Essa base não é a base 10 e não é a base natural, que é a base E. Não é a base decimal, que é a base 10, e nem muito menos é a base natural, que é a base E. Não é. Se fosse, nós resolveríamos esse exercício com tranquilidade. Bastava jogar na calculadora e partir para o abraço. Legal? Então nós estamos numa situação onde o A não é, essa base não é nem 10 e nem E. E esse B é um número qualquer. Como que eu transformo isso aqui? Você reparou que nas propriedades anteriores nós sempre paramos numa base que não era base E? Se não me falha a memória, foi a base 5. Acho que para todas as situações, ou quase todas, né? Beleza? Menos no log da potência, mas no log do produto, no log do quociente foi base 5. Nós tínhamos base 5 aqui. Que tipo de transformação nós vamos fazer? Nós vamos escolher uma nova base. E aí eu vou até acrescentar essas informações aqui para você, no seguinte sentido: escolha C igual a 10, ou base 10, ou esse C igual a base E, que é o nosso algarismo neperiano. Beleza? Escolha 10 ou escolha E, sempre. Por quê? Porque a sua calculadora, seja ela científica ou financeira, vai resolver essa conta para você. Bacana? Então, nesse sentido, eu pego o log de B, que é meu antigo logaritmando, ok? E coloco nessa base nova que eu escolhi, que é base 10 ou base E. Tanto faz. Inclusive, nas resoluções que vão vir em seguida, eu vou usar a base E, mas você poderia usar a base 10 tranquilamente. Você vai fazer o cálculo, tem que dar o mesmo resultado no final. De maneira intermediária, não precisa dar o mesmo resultado, realmente não vai dar. Mas lá no final tem que ter o mesmo resultado. Lembra que eu usei o aproximadamente, ou eu vou usar o aproximadamente, tá? Então não é exatamente. Se você, por exemplo, usar mais casas decimais, você vai encontrar um valor diferente do que eu encontrei. Mas por pequenas diferenças, tá? Beleza. Log de B, que é meu antigo logaritmando nessa base nova, dividido
por log da minha antiga base, que é a base A, nessa base nova. Eu fiz de propósito. Eu botei esse C, que pode ser 10 ou E, em mudança de base. Eu botei esse C em alaranjado para ficar claro para você o seguinte. Eu tinha uma antiga base, que é a base A. A minha nova base, que é uma base que eu vou escolher, que é a base 10 ou base E, eu chamei de C. Beleza? Esse C pode ser 10 ou pode ser E. Fechou. Então, meu logaritmando antigo está nessa nova base. Minha base antiga está nessa nova base. Beleza? E aqui vem a recomendação, ó, voltar nos exercícios anteriores. Nós vamos voltar naqueles exercícios anteriores, na verdade não é nem exercício, nós vamos voltar nas propriedades anteriores. Lembra que nós deixamos 3 passagens em stand-by, paradas? Legal, nós vamos retomar e vamos usar essa ferramenta que aqui está, mudança de base, beleza? E no final disso, no final dessa trajetória, a gente volta para cá, porque a gente tem que responder essa parada aqui. Fechou? Um abraço. De volta aí, pessoal. Agora eu tenho condições de resolver isso aqui. Lembra que rolou um stand-by agora há pouco na nossa aula? Quando a gente trabalhou com logaritmo do produto, eu falei, nós não temos ferramentas para continuar. Não tínhamos naquele exato momento, porque agora nós temos a ferramenta mudança de base. A partir do momento que você tem a ferramenta mudança de base, você consegue resolver isso aqui com muito mais tranquilidade. Da seguinte maneira, ok? Vamos pegar aqui as informações relativas à mudança de base, né? O log de 3 na base 5, eu vou colocar, lembra lá que eu posso colocar tanto na base 10 ou na base E, e eu tenho que escolher uma dessas duas, porque são as mais utilizadas, tá ok? Eu vou colocar na base E, fiz essa escolha, bacana? Então eu vou colocar, primeiro, log de 3 na base E, daqui a pouco eu vou reescrever isso aqui, e vou colocar log de 5 na base E. Então perceba, o 3 vem numa das bases que eu posso trabalhar, porque eu tenho calculadora, eu tenho métodos computacionais para isso. Bacana, aliás, vamos ficar só na ideia das calculadoras, ou científica ou financeira, base 10 e base E, são as melhores bases para que eu trabalhe. Bacana? Escolhi base E, então peguei o 3, coloquei na base E, que é o cara que estava no logaritmando. Peguei o cara que era a minha antiga base, que é o 5, coloquei nessa nova base, que tem que ser a mesma base E que eu escolhi para cima. Beleza? Mas, vamos lá, mesmo raciocínio, 4 na base E o 5 na base E. Legal? Vamos reescrever isso aqui usando aquilo que nós aprendemos há pouco tempo atrás aí, nessa aula mesmo, sobre sistema de logaritmos. São 2, né? Lembra lá que quando eu tenho log de um cara na base E, eu posso escrever como ln, no caso ln de 3? Eu já sei que a base é E, tá? Esse cara, ln de 5, aliás eu não vou fazer isso mais no próximo encontro onde eu pego para resolver exercício relacionado à mudança de base, tá? Depois que a gente pegou essa ferramenta mudança de base, eu não volto mais para explicar essa ideia de que ln é log de um cara, de um logaritmando qualquer na base E, beleza? Então vamos usar só essa aula aí, para a gente não alongar muito. Mas log de 4 na base E, mas log de 4 na base E, eu escrevo como ln de 4, fechou? E log de 5 na base E, eu escrevo como ln de 5, bacana? Os valores que eu encontrei para esses caras, com 4 casas decimais, foram os seguintes. Log de 3 na base E, ou ln de 3 simplesmente, 1.0986. Pode fazer esse cálculo. Log de 5 na base E, eu encontrei com 4 casas decimais, 1.6094. Ok? Todas as vezes que eu falar ponto, vocês entendam que é vírgula. Beleza? É mania. Bacana? ln de 4 é 1,3863. ln de 5, já está aqui, né? 1,694. Olha, você vai fazer todos esses cálculos. Faz com 4 casas decimais, né? Fazendo com 4 casas decimais, isso aqui não é exato. Como não é? Aliás, nunca vai ser exato, né? Eu vou colocar um aproximadamente aqui, é o que significa, tá? Esse sinal de igual com esse tio em cima significa aproximadamente. O valor que nós vamos encontrar aproximadamente fazendo essa conta. Qual conta, Sérgio? 1.0986 sobre 1.6094 mais 1.3863 sobre 1.6094. Na hora que você fizer toda essa contaiada, você vai chegar em 1,5440. Beleza?
De volta, pessoal. Agora vamos lá no logaritmo do quociente. Nós tínhamos visto. Lembra que a gente parou aqui? Ficamos em stand-by. Nós não tínhamos ferramenta para trabalhar com log nessa circunstância, em bases que não são base 10, nem muito menos base E. Legal? Para isso nós temos que trabalhar com mudança de base. Beleza? Agora que nós já vimos mudança de base, é que nós vamos fazer as manipulações algébricas necessárias aqui. Da seguinte maneira, aqui eu vou reescrever como Ln, lembra que Ln é na base E, Ln de 2 sobre Ln de 5. O que eu fiz? Peguei o 2 e botei nessa base nova, que é a base E. E peguei, falei isso agora há pouco, no log do produto, não é isso? E peguei o 5 e coloquei nessa base nova, que é a base E. Por que eu estou usando a base E? Porque é fácil de calcular na calculadora. Poderia usar a base 10? Poderia usar a base 10, porque na calculadora também eu calculo facilmente, beleza? Menos, beleza? Vamos lá, Ln de 3 sobre Ln de 5, ok? E para isso eu tenho os seguintes valores, eu já estou com esses valores em mãos. Isso aqui, 0,6931, bacana. Log de 5 na base E, ou Ln de 5, 1,6094, ok? Ln de 3 na base E, aliás, log de 3 na base E, que é Ln de 3, 1,0986, bacana? E esse cara aqui a gente acabou de ver, ó. Olha lá, você está no limite aí. Esse cara é 1,6094, ok? Você vai fazer todas essas manipulações, você vai encontrar o resultado. Já trago esse resultado para você. Pronto, fiz esses cálculos e olha só. Essa divisão 0,6931 por 1,6094 deu 0,4307, com 4 casas decimais, tá bom? Esse cara aqui, 1,0986 dividido por 1,6094, deu 0,6826. Somei esses dois, cheguei em 1,1133. Esse é o resultado final para essa situação que envolve log de 2/3 na base 5. Beleza? O resultado final é esse que você vê aí, 1,1133. De volta aí, pessoal. Ferramenta mudança de base foi apresentada. Ferramenta mudança de base foi apresentada, eu posso retornar naquele exercício que envolvia log da potência. Lembra aquele que eu dava o tapa no alfa e o alfa caía multiplicando? Quem sobrou? É isso. Paramos aqui, beleza? Para resolver esse exercício, usando mudança de base, e agora nós temos essa ferramenta, temos condições de dar continuidade a isso aqui. Isso aqui simplesmente é 5 vezes. Vamos lá, eu vou colocar Ln de 2 e aqui Ln de 3, legal? Vamos lembrar? O que é Ln de 2? Log de 2 na base E. O que é Ln de 3? Log de 3 na base E. Lembra que eu tenho que escolher uma nova base usando essa ideia de mudança de base? O 2 tem que estar numa base nova, pode ser 10 ou pode ser E, de preferência, porque isso eu consigo resolver usando calculadora científica ou financeira. E a mesmo raciocínio para o 3. O 3 também tem que estar nessa nova base. A base que eu escolhi é a base E, para facilitar os nossos cálculos. Tá bom? Então, 5 vezes Ln de 2 dividido por Ln de 3. Ln de 2, calculei, 4 casas decimais, 0,6931. Beleza? E Ln de 3 é 1,0986. Bacana? Faz essas contas, multiplica por 5, você vai chegar no seguinte resultado, 3,1545. Né? Inclusive eu estava resolvendo essa conta aqui na calculadora e eu estava errando até, porque eu estava sem óculos. Né? Óculos é uma coisa recente para mim, uso óculos há no máximo 1 mês e meio. Então se em algum momento dessa aula você percebeu que tem alguma conta errada, você pode saber que eu estava, de repente eu posso ter digitado aí, não usando óculos e por isso pode ter algum tipo de erro. Isso é normal. Né? Se você encontrar algum erro, deixa aqui nos comentários que eu vou fixar essa informação a esse vídeo, vou fixar na descrição do vídeo. Bacana? Então olha só, chegamos à conclusão que log de 2 elevado a 5, que na prática é 32, né? 2 elevado a 5 é 32. Log de 32 na base 3 dá exatamente 3,1545. Fechamos? Fechamos mais um exercício
utilizando a ferramenta mudança de base. Ó, o que nos espera lá no cantinho vermelho aqui, ó. Nós vamos ter que dar resposta para isso aqui. Nós vamos chegar lá, beleza? Um abraço. Salve, salve você! Chegamos num ponto alto da aula, beleza? A gente vai resolver aquela bronca lá do início. Qual era a bronca? A nossa situação problema, legal? Nós não tínhamos ferramenta para resolver isso aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 5. Lembra que eu fiz aquela jogada de tentar fazer com que você pensasse que se no lugar do 5 nós tivéssemos um 4, esse x, que é o cara que eu estou procurando, tem que ser obrigatoriamente 2. Visualizou? Visualizou. Lembra lá que aquele 4 a gente podia colocar numa base comum? O 4, no caso, era 2 elevado ao quadrado, né? Então por isso que o meu x dava 2. Só que o grande detalhe aqui é o seguinte, você não pode fatorar esse 5 na base 2. Sabe por quê? Porque 5 é primo. Bacana? E a única ferramenta que te serve para resolver uma situação como essa é o tal da mudança de base. Ok? Nós precisamos de mudança de base no final para resolver isso aqui. E antes de usar a mudança de base, nós vamos ter que usar a definição de log. Antes eu quero que você pense uma parada aqui comigo. Vamos fazer uma pequena reflexão, que é a seguinte. 2 elevado a x, que é esse cara que nós dissemos que equivale a 5, tá? Eu quero que você pense comigo o seguinte, pô, esse cara é um cara entre 4 e 8. Intuitivamente você vai conseguir chegar nessa conclusão junto comigo. Esse cara é um cara que está entre 4 e 8. Pelo seguinte, né? 5, com certeza, na verdade, esse cara não, esse cara é o 5, né? 5 é o cara que está entre 4 e 8. Fechou. Você consegue tranquilamente seguir essa ideia que eu coloquei para você. 5 é um cara maior que 4 e ao mesmo tempo menor do que 8. Beleza? Legal, mas aí eu olhando para o 4, eu vou pensar no 4 como uma potência de base 2, eu vou lembrar que o 4 é 2 ao quadrado, legal? Então no lugar do 4 eu coloquei 2 ao quadrado. No lugar do 8, eu vou lembrar que o 8 também pode ser colocado como uma potência de base 2. No lugar do 8 eu vou colocar 2 ao cubo, que é verdade, 2 vezes 2 vezes 2 me dá 8, ou seja, 2 ao cubo é exatamente igual a 8, tá? Te convenci que 5 é um cara entre 4 e 8. Automaticamente, se 2 elevado a x é igual a 5, porque essa é a nossa situação problema, se 2 elevado a x é igual a 5, automaticamente 2 elevado a x está entre o 4 como potência de base 2 e o 8 como potência de base 2. Legal? E aí o raciocínio que a gente tem que fazer é o seguinte, nós aprendemos lá no início, né, dessa aula, que quando eu me deparasse com uma situação como essa, se eu tivesse a mesma base, eu poderia cortar essa base, sem problema, beleza? A conclusão que nós chegamos é que o x, sem calcular, nós estamos só trocando uma ideia, tá? Que antes de calcular esse x, eu já sei que esse cara é um cara que está entre 2 e 3. Visualizou? Cortamos todas as bases dessas potências, porque essas bases são iguais. Automaticamente eu já concluí que o x é um cara entre, né? Ok, está fazendo sanduíche com 2 e com 3. E aí vem aquela ideia. Será que eu posso pensar se esse cara é mais próximo de 4 ou mais próximo de 8? Posso, tranquilamente. O 5 é um cara mais próximo de 4 do que de 8, beleza? O 5 é um cara muito mais próximo de 4, tá a diferença de 1, do que de 8. De 8 ele está a diferença de 3, né? 8 menos 5 dá 3, 5 menos 4 dá 1. Então esse cara está mais próximo de 4. Automaticamente, olha o degrau que nós vamos percorrer, automaticamente esse x que eu estou procurando e ainda não sei quem é, beleza? Ele é um cara automaticamente mais próximo de 2. Por quê? Porque 5 é um cara mais próximo de 4. Guarda essa informação, beleza? Eu vou apagar e já volto. Nós vamos usar a definição de logaritmo para resolver isso aqui. Você vai perceber para que serve o tal do logaritmo, que é aquela pergunta que eu deixei no início da nossa aula. Valeu? De volta aí, pessoal. Agora com aquela definição de log, que estava no início da nossa aula,
presente aqui para nós, para a gente fazer analogia com essa situação-problema que nós tínhamos, e situação-problema que perdurou praticamente metade dessa aula, ok? E agora nós vamos dar resposta para isso aí. Bacana? Eu priorizei dar resposta a isso depois da apresentação das propriedades de logaritmo, incluindo mudança de base, porque em dado momento nós vamos ter que usar mudança de base aqui, e você vai perceber, beleza? Legal, vamos dar nome aos bois. Primeiro, na hora que eu olho para isso aqui, eu tenho que olhar para essa segunda parte da definição de log, tá? Eu vou olhar, fazer a analogia e perceber quem está fazendo o papel de A. Quem está fazendo o papel de A é o 2. Quem está fazendo o papel de X? Quem está fazendo o papel de X é ele mesmo. Fechou? Sem dublê, beleza? O X nessa situação, olha lá em cima, ele está sem dublê, ele é ele mesmo. Bacana? Bacana. Por mais existencial que isso possa ser, o X é ele mesmo. Joia? O nosso B, quem está fazendo papel de B, é o 5. Beleza? Então nós já demos nome aos bois. Aqui tem uma simbologia do si somente si. Ou seja, essa parada que você está vendo equivale a essa segunda parte. Ou, se você preferir, a segunda parte equivale a essa parte que você está vendo. Beleza? Essa é a ideia. Tá? Então, na prática, você tem que perceber que você está aqui. Eu preciso resolver essa situação-problema. E para resolver essa situação-problema, eu vou passar dessa parte que está à direita para essa parte que está à esquerda. Ok? E aí eu vou ter o seguinte, ó. Meu A elevado a x igual a B, ou meu 2 elevado a x igual a 5, ele vai se transformar em quem? Né? Vamos lá. Log de B. Mas quem está fazendo papel de B? 5. Na base A. Mas quem está fazendo papel de A? 2. Ok? Isso é igual a quem? Isso é igual a x. Mas quem está fazendo papel de x? Ele mesmo. Ok? Então, no caso, é meu próprio x que está na nossa situação problema. Beleza? Então, esse cara que nós estávamos procurando, que é o x, beleza? Ele é simplesmente log de 5 na base 2. Ele é log de... x é igual a log de 5 na base 2. Eu não consigo avançar se eu não usar mudança de base. Por isso que eu priorizei resolver a nossa situação problema nesse exato momento, já com a ferramenta mudança de base. Beleza? Isso é log de 5 na base 10 sobre log de 2 na base 10. Estou usando o quê? Mudança de base. Legal? Mudança de base para qual base? Nós aprendemos na mudança de base que as duas bases que nós devemos mentalizar é a base 10 ou a base E, que é aquele número irracional que vale aproximadamente 2,7183 ou 82, dependendo da aproximação. Legal? Então, nosso x, que é o cara que nós estamos procurando, ele é log de 5 na base 2. Certo, pessoal? Bacana. Legal, log de 5 na base 2... Desculpa, log de 5 na base 10 sobre log de 2 na base 10. Lá naqueles exercícios que envolviam mudança de base, que eu tive que voltar para usar a ferramenta, eu priorizei usar a base E. Agora, por uma questão didática, eu vou mudar de base. Lembra que pode ser base E ou base 10? Eu priorizei agora colocar base 10, para a gente poder fazer essa conta. Tá? Na hora que você fizer esse cálculo aqui, você vai encontrar log de 5 na base 10. Estou aqui com as minhas anotações. 06990. E log de 2 na base 10, ok? Equivale a 0,3010. Estou priorizando colocar 4 casas decimais, ok? Então, daqui nós tiramos o seguinte, né? Isso aqui é igual ao próprio x, daqui nós tiramos, concluímos, né? Que o x é resultado daquela conta. Então, se x é 0,6990, dividir por 0,3010. Você vai encontrar um x aproximadamente, é bom deixar isso claro, tá? Aproximadamente igual a 2,32, tá? Abusei total aqui, deixei só com 2 casas decimais. O que eu quero que você tenha em mente é o seguinte, lembra que a gente fez aquele raciocínio intuitivo, eu falei para vocês o seguinte, olha, o 5 está mais próximo do 4 do que do 8. Então isso significa na prática que o meu x, que é o cara que eu estava procurando, que é o expoente aí da jogada, olha o meu x aqui, é o expoente da jogada, ele era um cara muito mais próximo de 2 do que de 3. Lembra que o 8 era 2 ao cubo?
Lembra que o 4 é 2 ao quadrado? Então eu falei, o x é um cara mais próximo de 2 do que de 3. Eu sabia que estava entre 2 e 3, mas eu sabia também que ele era mais próximo de 2. Intuitivamente eu percebi isso. E é verdade, esse x é aproximadamente 2,32. Se você jogar isso na calculadora, provavelmente sua calculadora vai dar como resultado 4,99999. Por isso que a gente usa essa ideia do aproximadamente. Para esse caso em específico, não existe um valor exato para x, de tal maneira que 2 elevado a esse valor exato dê exatamente 5. Não. Com o passar do tempo você vai aumentando a quantidade de casas decimais, você vai aumentando a precisão desse cara aqui, que eu só coloquei com 2 casas decimais, certo? Para não ficar um número muito grande. Poderia ter colocado com 4, ter sido um pouco mais rigoroso, mas eu preferi colocar só com 2 casas decimais. Então 2,32 não vai dar, pelo critério da sua calculadora, 5, vai dar 4,99. Né? Agora, se você arredondar para nenhuma casa decimal, na calculadora vai aparecer 5. Ou se você botar mais casas decimais, sei lá, bota depois da vírgula 10 casas decimais, a calculadora vai dar como resposta 5. Mas eu quero que você tenha essa clareza que não é exatamente 5. Por quê? Lembra que esse 5 é um número primo. Eu não posso colocar esse cara na base 2, certo? Então eu vou ter 2 elevado a 35, que é aproximadamente 5. Não se esqueça disso. Valeu? Galera, essa primeira parte, mostra, cansativa, te dá uma noção geral a respeito de logaritmo, beleza? E nós vamos voltar nessa mesma aula com a segunda parte, funções logarítmicas, que é o que falta para fechar. E eu espero que você use essa aula para oportunidades posteriores. Vai fazer cálculo 1, vai fazer cálculo 2, cálculo 3. Quer estudar log? Quer recordar? Volta nessa aula, que essa aula é a aula completa. Beleza? Já voltamos então com a segunda grande parte dessa aula nossa, aula de logaritmo. Tudo que você precisa saber. Valeu?